Olá pessoal, muito boa tarde. Muito boa tarde, vamos entrando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marlon, eu sou advogado, me formei lá em 2017 e criei essas sequências de lives que eu pretendo fazer todas as terças e quintas-feiras para auxiliar colegas advogados que estão iniciando a sua carreira na advocacia, né, com algumas questões básicas que muitas vezes não nos são ensinadas lá na faculdade e que são muito importantes para que a gente consiga construir uma carreira e consiga prosperar na carreira, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história na advocacia, né, e como eu iniciei o meu escritório. Eu me formei lá em 2017 e antes de me formar, eu não tive a oportunidade de fazer estágio em escritórios de advocacia e também não tive a oportunidade de trabalhar em escritórios de advocacia. Na verdade, o que eu fiz foi estagiar no fórum, na comarca de Veracruz, e essa foi minha experiência junto ao direito. Claro que existe o estágio que a gente tem na faculdade, mas que muitas vezes ele acaba sendo insuficiente para que te faça iniciar essa carreira na advocacia. Boa tarde, Érica, boa tarde, Adriana, boa tarde, Bruna, Mayra, Marinês, Morgana, sejam todos bem-vindos. Fico feliz com a presença de vocês e vamos dando sequência. Então, quando se inicia a carreira na advocacia, são inúmeras dificuldades que se apresentam e dúvidas também. E uma dessas principais dúvidas e dificuldades são de como você vai conquistar, como você vai atrair os primeiros clientes, né? Porque afinal de contas, quem paga as suas contas são os clientes e você precisa de clientes para que possa ter sequência nessa trajetória na advocacia. E uma das formas muito importantes que você tem para atrair clientes, para conquistar clientes, é o networking, é participar de eventos jurídicos, né, que tu vai fazer parcerias com advogados, que tu vai conversar com advogados, que tu vai interagir com outros colegas, porque que esses colegas muitas vezes são especialistas em uma determinada área e vão acabar te indicando, vão acabar te auxiliando para conquistar clientes e auxiliar na gama de cliente deles. Então, daqui a pouco tem um colega que é especialista em direito do trabalho, chega uma demanda de família, ele vai pegar e te repassar esse cliente e tu começa a ter a tua prática, criar a tua cartela de clientes também. Muito importante também é você pegar e participar de eventos da comunidade, né? Porque, afinal de contas, a gente fala muito em ter uma presença digital, em estar na internet, em fazer um conteúdo jurídico online. Mas nós não podemos esquecer que muitos dos nossos clientes e potenciais clientes são nossos vizinhos, são nossos amigos, são as pessoas da nossa própria cidade. Então é importante que a gente esteja engajado na comunidade, participe de festas, participe de eventos. Daqui a pouco é importante você se colocar à disposição para participar de palestras, de fazer palestras, né? Porque assim as pessoas vão te conhecer, vão ter conhecimento de que você está advogando, vão ter a consciência de que você é uma pessoa capacitada para defender uma demanda, para auxiliar nas dificuldades que aquela pessoa tem. Então é importante que você esteja engajado na comunidade para conseguir atrair clientes. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Bruno, Luciano. Seja bem-vindo, Christopher. Seguindo então, como eu disse, é importante então ter esse networking, participar de eventos, engajar com a comunidade. Importante também, como eu já disse, ter uma presença online, né? E a presença online, ela se faz através do marketing de conteúdo. Então, fazendo esse marketing de conteúdo, você demonstra para as pessoas que te acompanham nas redes sociais que você tem o conhecimento sobre determinada matéria. E você mostrando que tem esse conhecimento de determinada matéria, as pessoas
vão te acompanhando, vão vendo que você pode auxiliar elas em um determinado problema e assim acabam por te procurar e fazer com que você capte esse cliente. A parceria é uma ótima ferramenta para que você tenha clientes, para que você comece na advocacia. Como eu disse, a melhor forma de você conseguir parceiros é através do networking em eventos jurídicos, porque é ali que você vai conversar com os colegas, é ali que você vai ter o contato com esses colegas que vão acabar uma hora ou outra te passando alguma demanda. Então é bem importante no início da carreira você criar esse ambiente com os demais colegas. E o principal de tudo é, na medida que vai tendo os clientes, que você vai conquistando os clientes, é ter um atendimento de qualidade. Porque essa primeira impressão, quando o cliente vem, a forma que você atende, o profissionalismo que você tem com ele, certamente vai fazer toda a diferença. Porque é óbvio que quando você estiver começando na advocacia, você não terá muitos clientes. Vai ter poucos clientes, muito possivelmente. E, de certa forma, isso é positivo. Porque, vamos lá, você ainda não tem muita experiência, certo? Então, se você não tem muita experiência, muito possivelmente você não terá capacidade de ter uma grande gama de demandas. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Mano. Alice, sejam bem-vindos. Então, como você ainda não tem essa capacidade de cuidar de muitas demandas, por essa falta de experiência, esses poucos clientes que você tem, você vai conseguir dar ainda mais atenção. Para vocês terem uma ideia de como é começar sem ter experiência, lá em 2017, quando eu iniciei a carreira na advocacia, me surgiu uma demanda que era um inventário. Um inventário muito simples de se fazer. Na época era um imóvel e um herdeiro, se não me falha a memória, ou talvez até o cônjuge era vivo, não me recordo muito bem. Mas para que eu fizesse esse simples inventário, eu levei praticamente um mês para fazer esse simples inventário. Por quê? Porque a gente lá no início da carreira se sente inseguro. Hoje um inventário desses talvez se faria em 1 hora, certo? Então, lá no início é importante que você não tenha essa gama muito grande de clientes, porque você vai precisar de mais tempo para fazer coisas básicas, você vai precisar dar mais atenção para evitar erros. Porque você ter poucos clientes não te dá o direito de não fazer um bom trabalho. Aliás, te dá o dever de prestar um melhor trabalho possível. Então é importante que você cuide muito bem de cada um dos clientes que vai surgindo no início da advocacia. Porque que esses clientes, aquele um cliente que aparece, se tu prestar um bom serviço para ele, ele vai te indicar para outro cliente, ele vai indicar para a família e assim você vai crescendo na advocacia. Então vamos lá. Outra coisa que eu vejo muito importante quando se fala no cliente é você ter uma comunicação eficiente com ele. Porque um dos maiores erros que eu já vi até quando eu prestava o estágio lá no fórum era que os advogados, com a intenção de captar clientes, eles prometiam as coisas que eles não poderiam cumprir. Por exemplo, vem determinada demanda, o advogado vai lá e diz que ela vai ser rápido, que em 1 mês está pronto, 2 meses está pronto. Muitos advogados, muitos colegas fazem isso. E esse talvez seja o maior erro que alguém possa cometer, seja no início da carreira, seja no meio da carreira, em qualquer momento da carreira, para ser bem franco. Por quê? Tu passar um tempo, tu dizer o tempo que vai demorar aquela demanda, foge do teu controle. Porque depende de recursos que vão acontecer, depende do trabalho do judiciário, depende de muitas variáveis. E quando tu coloca para o cliente que vai demorar tanto tempo, tu dá um prazo final para ele, tu cria uma expectativa naquele cliente, E tu criando essa expectativa para o cliente, que muitas vezes você está dando um prazo muito menor do que de fato vai demorar, você começa a criar a desconfiança. Porque, vamos lá, você prometeu que 1 mês estaria pronto, certo? Passa 1 mês, o cliente entra em contato e tu diz, não, ainda não está, está com o juiz. Passa 2 meses, não, ainda não está pronto, está com o juiz. E daqui a pouco o cliente começa a ficar insatisfeito. O que acontece? Ele vai lá
e procura o judiciário, chega no cartório, o cartório diz não, ainda tá com juízo, ou vai demorar bastante tempo, tem isso para ser feito, tem aquilo para ser feito, e no final das contas aquela projeção que era de um mês acaba se tornando 2, 3, 4, um ano, né? E aí esse cliente que tu ganhou prometendo alguma coisa que tu não poderia cumprir, muito possivelmente não vai retornar para ti e ainda vai acabar fazendo uma propaganda contra ti. Então, sempre tenha uma comunicação bem eficiente com o teu cliente. Não prometa as coisas que tu não pode cumprir, porque prazo é uma coisa que infelizmente não está acessível a nós dizermos, né, porque depende de muitas variáveis. Então isso é uma coisa bem importante. Outra coisa importante na comunicação com o cliente é ser transparente na questão da possibilidade de êxito daquelas demandas. Eu vejo que alguns colegas às vezes acabam cometendo esse erro, assumir algumas demandas ou criar uma expectativa no cliente de que ele terá êxito em demandas que não são possíveis de ter êxito ou que dificilmente você terá êxito, né? E, de novo, quando você cria uma expectativa no cliente, ele espera aquele resultado, né? A nossa atividade, obviamente, ela não é de resultado, ela é uma atividade meio, né? Mas quando você cria essa expectativa no cliente, ele espera aquilo de você, né? Então, se você diz, não, é certo que nós vamos ganhar, talvez você não consiga cumprir com isso, porque, afinal de contas, do outro lado, existe alguém que vai fazer uma defesa, existe alguém que tem argumentos, muito possivelmente, para se defender e que pode fazer com que essa tua promessa para o cliente não seja cumprida. Então, obviamente, é interessante que tu dê uma expectativa para o cliente dizendo, olha, existe possibilidade, não existe possibilidade, mas prometer o resultado definitivamente não é o melhor caminho. Também importante para quem está iniciando na advocacia é sempre estar em atualização, constante atualização, tanto jurídica como também em meios que vão te auxiliar a construir o teu trabalho jurídico. Por exemplo, hoje nós estamos numa fase onde muito se fala de inteligência artificial, né? E é inevitável que a inteligência artificial vai acabar entrando no meio jurídico. Aliás, já está no meio jurídico. O próprio tribunal utiliza inteligência artificial, muitos advogados já utilizam, outros ainda não. Mas é importante você saber lidar com essa inteligência artificial, saber utilizar ela de modo que ela venha a auxiliar o teu trabalho. E aí, atenção nesse ponto, ela vai auxiliar no teu trabalho, ela jamais vai substituir o teu trabalho. Vejo que alguns colegas às vezes têm medo que a inteligência artificial pode vir a substituir o trabalho do advogado. Jamais, não vai. Não vai, mas ela vai auxiliar. Então vai separar aquele que sabe trabalhar com o auxílio da inteligência artificial daquele que não sabe. E é ali que nós teremos um grande diferencial, certo? Então sempre esteja em atualização, sempre esteja aprendendo, né? Também esteja aprendendo formas de administrar o teu escritório, formas de crescimento, formas de criar parcerias, né, que com certeza vai te ajudar ali para frente. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Francine. Boa tarde, Ana Paula. Também os colegas podem ir colocando quais que foram as maiores dificuldades que tiveram lá no início da advocacia, se quiserem colocar para ir compartilhando também com os demais colegas. Seguindo aqui então, a questão de lidar com o cliente também é importantíssima no seguinte sentido. Hoje os clientes, e quem já está advogando há mais tempo, vai se identificar. O cliente ele está querendo informação o tempo todo. Então o teu cliente ele tem o teu WhatsApp, ele tem o WhatsApp do escritório e ele vai entrar em contato contigo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele vai entrar em contato contigo o tempo todo. E, infelizmente ou felizmente, né, isso é inevitável. E acaba acontecendo que o cliente ele se torna insatisfeito
no momento em que você deixa de responder ele. Tá? Então, a gente vê no meio do trabalho que muitos advogados são criticados porque deixam de dar atenção ao cliente. Então, é um dos erros que eu acho que quem está começando na advocacia não pode cometer jamais, porque o cliente ele quer informação, ele quer estar atualizado do andamento do processo dele. E você, quando assumiu aquela demanda, você tem o dever de manter ele atualizado. Afinal de contas, você está trabalhando para aquela pessoa. Então, se ela quer informações sobre o andamento do processo, é teu dever estar prestando essas informações quando for solicitado. Né? Existem momentos inconvenientes? Existem, óbvio. Então, aguarda, espera, né? E responde assim que possível. Mas sempre responda o teu cliente, sempre mantenha ele atualizado, porque se tu te sente incomodado com o teu cliente pedindo as informações o tempo todo, talvez tu não mereceria ter aquele cliente. Né? Então, é melhor tu ter o cliente pedindo informações para ti do que o cliente pedindo informações para outro. Outra questão interessantíssima para quem está começando na advocacia é sempre seja ético, tanto com o teu cliente, dentro do processo, e com o teu colega advogado. Né? A ética entre colegas ela é essencial. Primeiro, porque o teu colega ele pode te indicar em uma outra demanda, né? E porque faltar com ética, e eu digo a falta de ética no sentido de que muitas vezes pode vir um cliente que já esteve em um outro advogado e que, enfim, teve uma renúncia de procuração, está trocando de advogado, e alguns advogados tentam se aproveitar daquela situação e fazer a caveira do outro advogado. Dizer, mas ele não podia ter feito isso, mas estava errado, ele fez um mau trabalho, ou enfim, não é a tua função fazer esse papel. Né? E isso com certeza não vai te auxiliar a crescer na tua carreira. É muito melhor tu te focar no teu trabalho do que tu querer fazer a caveira do teu colega advogado. Tá? Então acho que é bem importante tu agir com ética com o teu colega, né? Cada um tem as suas estratégias, cada um tem a sua forma de trabalhar e tu não precisa pisar no outro para que tu tenha o crescimento. Então é importante essa questão aí da ética com os colegas advogados. Sobre a questão de gestão de tempo e ferramentas que podem te auxiliar no início da advocacia, eu vou contar como eu comecei lá atrás. Eu comecei simplesmente com um bloquinho de papel e uma tabela de Excel. Tá? Então meu controle financeiro era toda uma planilha de Excel, meu controle de demandas eu fazia no papel e depois eu evoluí para a agenda do Google. Tá? No início foi suficiente. Tá? Sugiro já quem daqui a pouco não tem condições de iniciar com software jurídico, né, que comece pelo menos com uma agenda do Google para colocar tuas tarefas, colocar teus eventos, né, e tenha também um planilhamento do Excel com as informações principais do cliente, né, questão de rendimento, questão de perspectiva de crescimento, né, então faça esse acompanhamento. Se tiver condições, eu sugiro que você invista no software jurídico, porque o software jurídico ele bem alimentado, ele vai te trazer grandes informações de qual caminho você deve tomar. Então, alguns exemplos de software jurídicos aí no mercado, eu utilizo o Astrea, mas tem colegas que utilizam o ADVBox, tem o Promad, tem o EasyJur também. Então, o software jurídico, ele bem alimentado, ele vai te trazer grandes informações de qual caminho seguir, quais as demandas que estão te trazendo resultado no escritório. Né? Também é bom para delegar tarefas para os colaboradores. Né? Então, investir no software jurídico é bem bacana para quem está começando, se já tiver condições. O software jurídico normalmente ele tem um valor bem alto assim, para investimento, mas é interessante se tu tiver condições de já investir. Importante, se tu está começando, sempre separe um bloco de tempo para que tu estude, separe um bloco de tempo para que tu trabalhe, que tu atenda, e separe um bloco de tempo para que tu tenha um trabalho focado nas demandas.
né? Até às vezes a gente acha que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e como a gente sempre está com o celular na mão, a gente sempre está no computador, as distrações são fáceis, né? Então é bom que tu separe um bloco de tempo onde tu não vai ter acesso às redes sociais, onde tu não vai ser interrompido, para que tu possa focar naquela demanda que tu está trabalhando e tu consiga te concentrar e trazer o melhor resultado naquela demanda. No mais, eu acredito que o conteúdo que eu tinha pensado para essa live era isso. Eu gostaria de que, se vocês tiverem algum colega que está começando na advocacia, vocês enviassem essa live para ele. Se tiver algum colega da faculdade que ainda estão estudando direito, caminhasse para ele, para que eles também tenham essa noção sobre alguns desafios que são enfrentados no início da carreira. Agradeço a presença de todos e até uma próxima live, que será na quinta-feira.